mais fácil de se interpretar, porque a própria epígrafe do texto já diz do que se trata da primeira visões dos querubins. Jerusalém foi sitiada por 3 vezes. A primeira vez foi em 586 a.C., quando cerca de jovens judeus foram escolhidos e deportados à Babilônia. Dentre esses jovens estavam Daniel, Azarias, Ananias e Misael. Na segunda leva foi em 597 a.C., quando cerca de 10.000 judeus foram escolhidos e deportados à Babilônia. Dentre esses estava o profeta Ezequiel. Na terceira leva, a Bíblia diz que Jerusalém foi sitiada pelo lado sul, as entradas foram destruídas, os portões foram queimados, o templo que Salomão edificou, regeu, e que a glória de Deus descida naquele lugar, caiu por terra. Os utensílios, mulheres e sobreviventes foram deportados à Babilônia. Isto ocorreu por causa dos pecados de Judá. O Senhor tinha ordenado ao seu povo a nunca voltarem-se diante de outros ídolos, a nunca prostrarem-se diante de outros deuses, a adorar a Ele na beleza da sua santidade, a guardarem o sábado. Vocês se lembram da frase célebre de Deus na peregrinação de Israel? Deus chamou o seu povo no deserto e disse: Shema Israel e Adonai, Elohim Adonai Echad. Deus olhou para o seu povo no deserto e disse: escuta, Israel, eu sou o único Deus que deve ser adorado e não terás outros ídolos além de mim. Porém o povo ouviu, mas não deu crédito àquilo que Deus falou. O tempo passou e eles voltaram-se diante dos outros ídolos, não se arrependiam dos seus pecados. Os homens casavam com mulheres estranhas, eles não guardavam o sábado, deixaram de adorar a Deus, e aquilo causou uma indignação muito grande no coração de Deus. Tanto é que Deus, indignado, levantou Jeremias, e Jeremias começou a profetizar. Jeremias tinha um cuidado muito grande quando ele profetizava, porque ele se colocava na entrada da igreja, e quando as pessoas passavam por ele, ele dizia: guarda o seu pé quando entrar na casa do Senhor, porque este lugar é lugar santo. Se vocês não se arrependerem, Deus está permitindo algo tenebroso acontecer com os moradores dessa cidade. Porém a Bíblia diz que até os próprios pais de Jeremias não davam crédito ao que Jeremias falava. Deus olhou para Jeremias e viu Jeremias indignados com as profecias que ele falava. No capítulo 25 do livro do profeta Jeremias, Deus manda Jeremias profetizar que 70 anos ia durar o cativeiro babilônico do povo. No capítulo 39 do livro de Jeremias, você vai ver Jeremias abrindo a boca dizendo que a máquina mortífera que ia destruir o povo ia ser Nabucodonosor. Quando Babilônia virou império, que Nabucodonosor assumiu o trono de Babilônia, ele enviou 3 ataques poderosos que destruiu totalmente a cidade santa. Só para os irmãos terem ideia do que aconteceu naquela época, o historiador judeu Flávio Joséfo diz que as mulheres que tinham criança de 2 anos para baixo, os tiranos amarravam a mulher, arrancavam a criança da sua mãe, lançavam a criança sobre pedras afogueadas, e a sua mãe via o seu filho morrer agonizando. Nos Salmos de número 137 e no parágrafo de número 9 está escrito: feliz aquele que pegue em seus filhos e esmague com ele nas pedras. As mulheres que estavam grávidas, os tiranos babilônicos arrancavam a criança do ventre, colocavam um gato vivo, costuravam a barriga da mulher e ela morria agonizando. As jovens que tinham de 17 anos para cima eram estupradas em praça pública. Depois que o ato sexual era consumado, os seus corpos eram esquartejados e queimados por toda a cidade de Jerusalém. Tudo isso ocorreu por causa dos pecados de Judá. Dentre esses 10.000 que eu citei na segunda etapa, estava o profeta Ezequiel. Ezequiel era de linhagem sacerdotal. O nome do seu pai é Buzi. E todo o sacerdote, segundo a tradição judaica antiga, todo sacerdote que tivesse um filho homem, posterior a ele, o seu filho ia assumir o trono sacerdotal. Ezequiel era sócio garantido a assumir o sacerdócio na época, porém teve a sua chamada sacerdote impedida
afligida por causa da invasão babilônica. O chamado do profeta Ezequiel ocorreu em uma das horas mais tenebrosas do Velho Testamento. E Deus confiou uma responsabilidade tão grande sobre a vida de Ezequiel que o próprio Deus chegou para ele e disse: se eu te mandar falar do pecado de alguém e você não disser, e esta pessoa chegar a morrer, esse sangue eu vou requerer de você. Pelo contrário, se eu te mandar falar e você disser, e esta pessoa não se converter e chegar a morrer, esse sangue eu não requererei de ti. Deus confiou um ministério tão profundo, tão bom, tão forte sobre a vida de Ezequiel, que o próprio Deus, no capítulo 22 do livro do profeta Ezequiel, e no verso de número 30 está escrito: eu busquei entre eles um homem que estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém eu achei. Deus, e Ezequiel é conhecido como o profeta das visões, porque Deus lhe deu inúmeras visões, mas a visão que eu acredito que todo homem de Deus deve ter, que toda mulher de Deus deve ter, que todo jovem deve ter, que todo adolescente deve ter, é a visão do capítulo de número 47. Um anjo apareceu para Ezequiel, mediu 1000 côvados e disse para ele: caminha. Ele caminhou e a água deu no seu tornozelo. Pela segunda vez o anjo tornou a aparecer, mediu mais 1000 côvados e disse para ele: caminha. Ele caminhou e a água deu no seu joelho. Pela terceira vez o anjo tornou a aparecer, mediu mais 1000 e disse para ele: caminha. Ele caminhou e a água deu nos seus lombos. Pela quarta vez o anjo tornou a aparecer, mediu mais 1000 e disse para ele: caminha. Ele começou a caminhar e a água começou a encobri-lo. Depois que ele estava encoberto pelas águas, ele disse: eu já não podia mais atravessar andando, então eu tive que mergulhar. Sabe o que é que eu aprendo aqui? É que quem quer receber algo a mais de Deus, quem quer ter algo a mais de Deus, a água não pode dar no tornozelo, nem tampouco no joelho, nem tampouco nos seus lombos. Quem quer receber algo a mais de Deus tem que mergulhar no oceano do Espírito Santo, porque ele tem coisa grande para revelar para a sua igreja. Eu quero que você pegue na mão de alguém, por favor, sacode ele e diga para ele assim: Deus essa noite me trouxe aqui para lhe dar visão nova. Chega de você ter visão pequena, chega de visão baixa. Deus quer me mostrar agora. A narração do texto que eu fiz é muito simples de se entender. Ezequiel disse: e aconteceu no 30º ano, no 4º mês e no 5º dia do mês, que eu estava no meio dos cativos. O que é cativeiro? Cativeiro é uma prisão. Cativeiro é a ausência da liberdade. Cativeiro é onde se está amarrado. Cativeiro é onde não se pode sair. Cativeiro é onde o sol nasce quadrado. Ezequiel disse que eu estava preso, eu estava exilado, eu não podia sair, eu estava amarrado. E a Bíblia faz questão de dizer aonde era o cativeiro. Ele disse que o cativeiro era às margens do rio Quebar. Quem conhece geografia bíblica sabe que a região do rio Quebar é uma região de vale, é uma região de descida, é uma região baixa. O que é que tem no vale que chama a atenção? Nada. Quem aqui quer passar no vale? O que é o vale, pregador? O vale é um lugar baixo, o vale é um lugar de descida, o vale é um lugar sombrio, o vale é um lugar de solidão. O salmista disse que o vale expira a morte. Nos Salmos de número 23 e no parágrafo de número 4 está escrito: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei a mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. Joel disse que o vale é lugar de decisão. Capítulo 3, verso de número 14 do livro do profeta Joel, está escrito: multidões e multidões sobre o vale da decisão, porque o dia do Senhor
viva. Ezequiel estava dizendo: eu não deixei a prova, eu não deixei a luta, eu não deixei a